Assisti a série Love, Victor, essa série que é um spin-off do filme Love, Simon, e estou aqui nesse vídeo pra contar tudo pra vocês. Vou começar sem spoilers, mas claro, depois não tem como fugir, então se você não liga pra spoilers ou se você já assistiu essa série, bora pro vídeo. E aí, gente, eu sou o Pato e estou apaixonado por essa série maravilhosa da Hulu, Love, Victor, que é uma série criada por Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, que foram também roteiristas de Love, Simon e são showrunners de This Is Us. O Nick Robinson, que fez o Simon no filme, também é um dos produtores da série. A série inicialmente seria para Disney Plus, mas mudou pra Hulu, que também faz parte da Disney. Eu fiz um vídeo já falando de Love, Simon, né, desse filme que deu origem a essa série, então se vocês quiserem ver mais sobre esse filme, vão lá nesse vídeo. E do que trata essa série, né, esse spin-off de Love, Simon? A série conta a história do Victor, um menino latino de família cristã, que se muda do Texas pra Atlanta. E o Victor vai estudar em Creekwood, que é a mesma escola que o Simon estudou. Quem começa narrando a história é o próprio Victor, e a gente vê várias referências do filme Love, Simon logo de cara. E inclusive na escola a gente vê a professora de teatro, que agora é a vice-diretora, e ela meio que conta pro Victor a história do Simon. Por conta disso, o Victor, que tá nesse processo ainda de descoberta da sexualidade, vê no Simon como uma espécie de guru, de mentor, com quem ele pode se abrir e desabafar. E eu achei muito interessante que ao invés dele mandar e-mail pro Simon, ele se corresponde por direct no Instagram. E o Instagram do Simon é até uma boa forma da gente ver como o Simon tá hoje em dia. A gente vê que ele continua namorando o Bran, a gente vê que ele tá em Nova York, e as respostas do Simon acabam virando também a narração da série e uma espécie de conselho pro Victor. Daí a gente vê o Victor fazendo amizade, né? Primeiro o Félix, que é seu vizinho e estuda na mesma escola, e é na escola que ele conhece a Mia, que já mostra interesse por ele logo de cara, e conhece o Benji, que desperta o interesse nele, que é um cara abertamente gay. E é nesse momento cheio de referências que a gente vai pra aquela cena do parque, onde o Victor tá naquele momento que ele pode seguir os passos do Simon e chamar o Benji pra roda gigante, mas ele fala que a história dele não é bem como a do Simon e chama a Mia. E nesse momento a minha cabeça bugou, porque eu pensei assim, a história dele não é igual ao do Simon porque é mais difícil? Ou porque na verdade ele não é gay e sim bissexual? E seria muito legal se o Victor fosse bissexual, porque a gente praticamente não vê bissexuais sendo retratados. O tema geralmente é subrepresentado e são mulheres bissexuais. É muito raro a gente ver um homem bissexual. Algo que a gente tinha visto até no trailer, né? O Victor falando, alguns caras gostam de garotas, alguns caras gostam de garotos, alguns caras gostam de ambos. Eu não tenho nem certeza do que eu gosto. E nesse ponto a gente percebe a principal diferença entre Love, Simon e Love, Victor. Porque em Love, Simon ele já sabia que era gay. Mas em Love, Victor, ele ainda está se descobrindo. Até no terceiro episódio a gente vê ele olhando e pesquisando na internet sobre aquele espectro da sexualidade e vendo definições de bissexualidade, pansexualidade, porque a gente vê que ele tem de fato um interesse pela Mia. E aquela coisa, né? Se você sente atração pelo mesmo sexo e pelo sexo oposto, é melhor a gente ir pelo mais fácil, pelo mais simples, que é o que já é imposto e que é comum na sociedade, pessoas de sexo oposto se relacionando. Então, se o Victor tem esse interesse pela Mia, vamos investir na Mia e vamos ver o que dá, né? Mas quando o Victor vai se aprofundando mais na sexualidade dele, chega naquele ponto de talvez fazer sexo com a Mia, pera, eu gosto dela, mas é uma atração física ou é só uma atração emocional? E nisso eu me identifico muito, porque no meu processo de descoberta da sexualidade, eu gostava sim de algumas meninas, eu tinha um interesse romântico por elas, mas quando chegava na parte carnal, mais física, tinha uma travada e eu falava assim, calma, eu gosto delas a ponto de me relacionar sexualmente com ela, sabe? E agora? E o Victor começa a se questionar quanto a isso, sabe? O sentimento que ele tem pela Mia é o mesmo que ele tem pelo Benji? Será que ele é de fato bissexual ou será que ele tá se enganando indo pelo caminho mais fácil? Inclusive quando ele descobre que o Benji tem namorado, pra ele é até um alívio, porque ele fala, ok, se a outra pessoa que eu tenho interesse tem namorado, tá tudo certo, sabe? É o destino querendo que eu continue com ela. E durante os conselhos do Simon, a gente vai se deparando com outras diferenças entre os dois, como a família, por exemplo. Enquanto a gente tinha a família do Simon, que era praticamente uma família de margarina e que aceitou ele muito fácil, a gente tem a família do Victor, que é bem conservadora. Naquele episódio do aniversário do Victor, a gente conhece inclusive os avós dele e vê como eles são homofóbicos. Daí chega o Benji com o namorado
namorado na festa, fica até aquele clima meio chato, sabe? Porque de um lado tem o Victor querendo esconder da família que os dois são um casal, e do outro tem o Benji, namorado dele, que tem meio que voltar pra dentro do armário pra pessoas que eles nem conhecem. E nossa, eu entendo os dois lados, porque eu já estive nas duas situações. Se a gente tá dentro do armário e traz amigos LGBTs pra família conhecer, a gente tem medo de como a nossa família vai reagir e o que fazer naquela situação. E ao mesmo tempo, estando do lado do Benji, sabe, a gente já passou por um processo tão difícil de sair do armário que chegar alguém e falar assim, ai, olha, você vai ter que voltar pra dentro do armário, sendo que o Victor nem avisou pra eles que eles passariam por essa situação. Se ele fala, olha, minha família é meio homofóbica, meio conservadora, de repente o Benji nem iria pra festa com o namorado, sabe, pra evitar esse tipo de situação de constrangimento. E daí quando o avô vê os dois namorados se beijando e tem aquele desconforto, eu achei muito legal da parte do Victor defender os dois. E ele fala que quem tem problema são os avós e eles que se resolvam. E a gente vê que a situação se resolve, né? O Victor até fica feliz por o pai dele ter aceitado os dois amigos, mas a gente percebe que ele aceitou os outros, né? Porque fica naquele velho discurso, né? Ah, eu aceito gays, contanto que não seja meu filho, né? Daí então não aceita, né? E são esses pequenos comentários, né, que a família faz, que é o que faz o LGBT ficar mais travado e demorar mais pra se entender, se aceitar e sair do armário. Então o Victor fica nesse processo de tentar ainda ter essa dificuldade de se aceitar e se assumir. Ele arruma desculpas pra continuar com a Mia, mesmo não fazendo sexo com ela, ao mesmo tempo que ele vai trabalhar no mesmo café que o Benji, e o Victor vai se aproximando cada vez mais do Benji, até chegar naquele ponto que a máquina de café quebra e eles precisam fazer aquela viagem pra arrumar a máquina. Enquanto a Mia tá esperando o Victor aparecer lá naquele leilão que tá rolando na casa dela, tá o Victor lá com o Benji, todo de gueri-gueri, todo se querendo, e ele mente que a máquina não está pronta no mesmo dia só pra passar uma noite no hotel com o Benji. Daí eles se aproximam, aquela coisa, sabe, que vai deixando a gente nervoso, e o que acontece? Eles se beijam. Na verdade, o Victor beija e o Benji se afasta. E é um momento muito tenso, porque é quando o Victor fala de fato pro Simon que ele é realmente o que o Simon imagina. Ele não usa todas as palavras, ele não fala que é gay, mas a gente já entende e o Victor entende. E é péssimo porque a forma que cai a ficha no Victor é uma forma muito ruim e ele se sente errado. E o Simon fala que dói ouvir que o Victor se sente errado. O Victor tava até agora negando a sexualidade dele, sabe? Nesse processo de entender o que ele realmente era. E isso realmente é diferente em cada pessoa. Dependendo da criação, dependendo da forma, do convívio que você teve, você pode receber isso de diversas formas. E é quando o Simon fala que se pudesse abraçaria ele, e o Victor entende aquilo como se ele pudesse comprar uma passagem sem avisar pro Simon e fala, estou indo pra Nova York. Decidi. Gente, se você vai fazer uma visita pra um amigo, pra passar um dia na casa do amigo, avisa o amiguinho, sabe? Mas o Victor só falou, amigo, tô indo. E o Simon, oi? Por que você não avisou? Eu nem tô aqui em casa. Inclusive, parênteses pra essa trama de Nova York, né? Porque enquanto tava acontecendo toda essa trama com o Victor, os amigos dele estavam em detenção na escola, inclusive com referência a Clube dos Cinco, né? E é legal ver essa referência de Clube dos Cinco, porque no início da série, a gente vê todos esses personagens meio como estereotipados. O Andrew como esportista, a Lake como uma menina fútil, o Félix como nerd, mas a gente vê no decorrer dos episódios esse estereótipo se dissipando e a gente conhecendo mais camada desses personagens. E a gente chega nesse episódio amorzinho de Nova York, que mesmo o Simon não estando lá, quem recebe ele é o Bran, que, ai gente, como foi bom ver o Bran. E a gente conhece os amigos LGBTs do Simon e do Bran que estão morando com eles em Nova York, né? O Justin, que é um homem gay, a Ivy e Kim, que é uma pessoa não binária. E é interessante ver que mesmo nesse ambiente repleto de pessoas LGBT, o Victor não consegue se assumir. E mais uma vez é uma coisa que eu me identifico, porque eu também já passei por esse processo de saber que eu era gay, não conseguir falar que eu era gay e não conseguir me assumir para as pessoas que são gays, que são LGBTs e que não ligariam pro fato de eu ser gay. Então, como forma de se entender e se aceitar melhor, o Bran leva o Victor naquele jogo de basquete onde todas as pessoas são gays, para ele explicar e mostrar que existem vários tipos de gays, e isso eu achei muito legal, sabe? E não só o Bran, né? O Justin conversando com o Victor. Quando o Victor questiona sobre a arte drag, sobre as pessoas se maquiarem, falando por que as pessoas têm que se
esconder atrás de um personagem, e o Justin falando que não, que eles não estão se escondendo atrás de um personagem, que na verdade a vida inteira ele tinha sido um personagem e que agora sim ele tá sendo quem ele realmente é. E é nesse episódio que o Victor descobre que os conselhos que ele tava recebendo do Simon não eram só do Simon, e sim de todos esses amigos do Simon. E ele fica bravo pelo Simon ter compartilhado o segredo com os amigos dele, e é nesse momento, inclusive, que surge o Simon. Eu até então achei que Simon não ia aparecer, mas foi uma boa surpresa ele ter aparecido, mesmo que só nessa ceninha. E inclusive foi uma cena muito boa, porque o Simon fala que ele sozinho não conseguiria dar todos esses conselhos que ele deu, porque ele não teve as vivências que o Victor teve. E daí ele fala que a família religiosa quem teve foi o Justin, quem namorou a menina foi o Bran. Daí eu achei até meio estranho, né? Porque pra mim o Simon tinha namorado uma menina. Mas de repente o Simon não considerou aquilo como um namoro, né? Foi só um date, alguém que ele saiu e tal, enfim. E o Simon deixa essa mensagem bem bonita, né? Falando que foi um monte de estranho, sim, que se juntou pra ajudar um outro estranho, mas que na verdade o Victor não é um estranho. O Victor é um deles. Então temos aquele momento que o Simon passa a jaqueta pro Victor, que é praticamente uma passada de bastão, né? Agora é quando o Victor segue mesmo e ele tá se entendendo como gay, mesmo ainda não falando a palavra com todas as letras. E eles voltam pra dentro do clube, né? Com participação maravilhosa de Kátia. Kátia, que foi minha participante favorita na temporada de RuPaul que ela participou. E o Victor fala que foi o melhor dia da vida dele. Falta o quê? Terminar o namoro, né? E que difícil terminar com a namorada quando ela tá passando por vários problemas familiares, né? Porém, enquanto ele tem uma dificuldade com a Mia, ele tem uma facilidade com o Félix. Facilidade entre aspas, né? Porque o Félix teve que ficar de costas. Mas que cena fofa dele contando pro Félix que gosta de homens. E o Félix teve a reação mais lindinha do mundo abraçando ele. E eu confesso que eu chorei nessa cena. Ai, gente, que lindo, que fofo. 2 momentos que eu chorei nessa série. No episódio de Nova York e nessa cena dos dois se abraçando. E aproveitar pra falar o quanto eu gosto de Félix, o quanto esse personagem é amorzinho, sabe? Toda essa história dele gostar da menina, a menina ficar com ele, mas a menina ter vergonha de assumir ele, porque a Lei que tem um paralelo também de se assumir na série. O assumir dela é o assumir que não está se relacionando com um cara que segue esses padrões que ela procurava. Mas bem, se pra Lei que foi fácil, pro Victor não foi tão fácil assim, né? Ele enrolou até onde deu com a Mia. E nesse ponto eu fiquei bem chateado com o Victor, porque, poxa, ele pediu desculpa pro Benji, ele fez aquela cartinha, mandou pro Benji, o Benji e o namorado discutiram, o Benji terminou com o namorado, ele foi conversar com o Victor, os dois se beijaram. E o Victor não tinha terminado ainda com a Mia. Meu amor, termina com a Mia antes de beijar o boy. Por que você faz isso? Aquela cena do beijo que era pra me deixar tranquilo, tava me deixando aflito. Porque eu tinha certeza que a Mia ia aparecer e pegar os dois. E a Mia fica pistola, claro, e pergunta pro Victor se tudo que eles viveram foi real. O Victor fala que sim, né? Mas a Mia continua muito brava. Mas também se fosse muito fácil, né? A gente não teria pano pra manga pra uma segunda temporada, né? E assim, eu acredito no Victor, sabe? As meninas com quem eu me envolvi tinham um sentimento envolvido. E por mais que depois eu tenha me descoberto gay, não muda tudo que eu senti por elas. E bom, esse conflito todo fez o quê? O Victor ir lá na família dele, e mesmo com todo o climão acontecendo, com os pais acabando de falar que estavam se divorciando, ele sair do armário e finalmente falar com todas as palavras: eu sou gay. E bom, ficou para uma próxima temporada a gente saber qual é a reação da família do Victor, né? E olha, eu entendo totalmente essa dificuldade de falar eu sou gay. Demorou muito pra mim, demorou mais tempo do que demorou pro Victor. No começo eu me assumia igual o Victor, sabe? Falando, eu gosto de caras, então, é isso mesmo que você pensa, e é isso, é bem isso, sabe? Mas quando você finalmente consegue falar com todas as letras eu sou gay, você solta todas as amarras que você tinha. E assim, comparando Love Victor com Love Simon, eu particularmente gosto mais de Love Simon. Eu acho legal essas histórias de LGBT se descobrindo e saindo do armário, mas me incomoda quando as histórias são só isso. Mas comparando com Love Simon, a gente tinha algumas camadinhas a mais. Como, por exemplo, aquele mistério de quem é o Blue, ou o Simon tendo que lidar com as chantagens que ele estava sofrendo. A série conta com 10 episódios que, na minha percepção, poderiam aprofundar mais o universo de Love Simon, mas parece que ele não se arrisca tanto quanto poderia. Se a gente viu no Love Simon ele se arriscando e se mostrando pra escola inteira numa roda gigante, eu acho que o Victor poderia ir até além. E mesmo assim, eu acho que Love Simon também tá nessa caixinha
tinha de histórias de LGBT saindo do armário. Reforço que essas histórias são importantes, elas têm que continuar existindo, mas eu acho que a gente precisa de mais histórias, sabe? Eu fiz um vídeo pro meu canal falando sobre 5 séries com temática LGBT, onde a história justamente não é sobre as pessoas saírem do armário, não é sobre as pessoas se assumirem. Por ser baseada na vida dos criadores da série, a história não se limita apenas à sexualidade e à identidade de gênero dessas pessoas. Nós LGBTs precisamos de muito mais histórias para mostrar que a gente é muito mais do que só a nossa sexualidade, só a nossa identidade de gênero. E tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Eu acho que Love, Victor tem alguns pontos que eu posso me aprofundar mais, posso destrinchar mais essa história. Então se você quiser que eu faça mais algum vídeo de Love, Victor, deixa aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo do pato e tchau!